Salve, torcedor do Bahia! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em tudo o que está acontecendo com o nosso Esporte Clube Bahia e, claro, trazer algumas análises que vão mexer com vocês. Se você é Bahia de coração, se prepara, porque o vídeo de hoje está recheado de emoção, informação e aquele tempero de polêmica que todo tricolor adora acompanhar. A primeira coisa que eu quero colocar aqui é sobre um tema que está gerando bastante discussão: fair play financeiro. É isso mesmo, galera. A partir da próxima temporada, o cenário do futebol brasileiro vai mudar e os clubes que insistirem em gastar mais do que arrecadam vão sentir o peso da regra. Guilherme Belitani trouxe uma análise bem interessante sobre isso, e é importante você prestar atenção, porque a partir de 2026, a chamada era da mentira no futebol vai acabar. Aqueles que estavam acostumados a contratar jogadores sem honrar compromissos vão se dar mal. A regra é clara: nenhum clube poderá gastar mais de 70% do que arrecada e não poderá gerar novas dívidas. Nos primeiros anos, em 2026 e 2027, haverá um período de adaptação, um período educativo, mas a partir de 2028 as punições serão duras, variando de advertências e multas até perda de pontos, rebaixamento ou até exclusão da liga. E essa medida vem justamente depois de 2 anos em que o futebol brasileiro bateu recorde de receitas. Entre 2024 e 2025, clubes de todos os cantos do país tiveram aumento significativo nas receitas, venderam jogadores, anteciparam verbas comerciais, receberam aportes das SAFs, mas mesmo assim, a maior parte dos clubes continuou se endividando e gastando mais do que deveria. O Bahia, felizmente, segue uma gestão equilibrada, planejada, que cresce de forma sustentável, investindo sem perder o controle. É exatamente essa diferença que coloca nosso tricolor em destaque, mostrando que é possível crescer de forma organizada e com visão de longo prazo. E falando em SAF, não tem como deixar de mencionar a revolução que o Bahia vive nesse modelo. Estruturalmente, a SAF do Bahia é considerada uma das melhores do país, e isso não é só opinião, é um reconhecimento de ex-jogadores e analistas que acompanharam de perto. Ricardo Rocha, por exemplo, comentou que a maior SAF do Brasil está no Nordeste e é a do Bahia, justamente por sua seriedade e organização. O Fundo Internacional que administra a SAF possui 10 clubes, sendo o Bahia o segundo maior, atrás apenas do Manchester City, e está investindo pesado em infraestrutura, incluindo um centro de treinamento avaliado em 300 milhões de reais, previsto para ser concluído em 2027. Isso demonstra que o clube não só tem recursos, mas também planejamento, visão de futuro e capacidade de se manter competitivo em todas as frentes. A torcida do Bahia também merece destaque, porque não é qualquer torcida que consegue acompanhar o clube em momentos difíceis e ainda assim manter a paixão acesa. Lembram de quando o Bahia estava na Série C e mesmo assim a torcida lotou os estádios, mostrando dedicação e amor incondicional? Essa base sólida de fãs é um dos pilares do sucesso que vemos hoje e que promete crescer ainda mais com a consolidação da SAF. Mas nem só de conquistas e planejamento vive o futebol brasileiro, e é impossível não falar do que está acontecendo com o Bruno Henrique. O caso dele é um verdadeiro absurdo e serve de alerta sobre como a justiça esportiva, ou melhor, o STJD, tem falhado em seu papel. Bruno Henrique, jogador do Flamengo, estava envolvido em um esquema que, na prática, configurava manipulação de resultados, informando familiares sobre o momento exato em que receberia o terceiro cartão amarelo. Mesmo com provas concretas, o jogador não cumpriu nenhum jogo de suspensão e vai pagar uma multa irrisória de R$100 mil, valor que, segundo o próprio clube, nem seria necessário pagar. Isso cria um precedente gravíssimo. A partir de agora, qualquer atleta pode informar familiares sobre cartões e participar de esquemas de apostas sem sofrer consequências. A manipulação de resultados, como todos sabem, é o ato de influenciar o curso de uma competição esportiva para obter ganhos financeiros ilícitos, e nesse caso, claramente houve interferência no resultado das partidas, pois um jogador a menos muda completamente o andamento de um jogo. E ainda assim, não houve punição efetiva. Isso mostra um cenário preocupante, onde o errado continua sendo protegido e os clubes com poder ou influência escapam das penalidades, enquanto outros menores sofreriam punições severas em situações semelhantes. Esse é o reflexo de um sistema que precisa de revisão urgente, porque o futebol brasileiro merece ser sério,
competitivo e justo. Enquanto isso, o Bahia segue firme, mostrando que é possível crescer com organização e responsabilidade financeira, mantendo o time competitivo e a torcida engajada. E não podemos deixar de voltar um pouco na memória para momentos de emoção que marcaram a história do nosso clube. Quem lembra do dia 13 de novembro de 2010? Esse é um dia histórico para todos os tricolores, quando o Bahia conquistou o acesso em Pituá. Adriano Michael Jackson marcou 2 gols e o capitão Nem também deixou sua marca, e a festa foi indescritível. Muitos de vocês estavam lá, outros acompanhando de perto, e cada um tem sua lembrança desse dia que ficou eternizado na história do clube. A alegria de sair da Série B e voltar a brigar em divisões superiores marcou o início de um novo capítulo para o Bahia. Esse tipo de emoção, essa conexão com a história, é o que mantém a torcida viva e apaixonada. E é nesse contexto que se entende a importância de ter uma gestão sólida, que cuida das finanças, investe na base, na infraestrutura e no elenco, para que dias como aquele 13 de novembro de 2010 se repitam, mas agora de forma consistente e sustentável. Quando olhamos para o futuro, a tendência é que o Bahia continue evoluindo, crescendo financeiramente e conquistando espaço no cenário nacional e internacional, sempre com a torcida ao lado e com a certeza de que os investimentos feitos hoje refletem no sucesso de amanhã. A SAF está estruturada para suportar essa evolução, garantindo que a receita seja usada de forma eficiente e que a gestão seja transparente. Essa combinação de planejamento, paixão e estrutura é o que torna o Bahia único e preparado para desafios futuros, diferentemente de muitos clubes que seguem gastando mais do que arrecadam, criando dívidas e passando por crises constantes. Com tudo isso, a mensagem é clara: o Bahia está no caminho certo, e quem acompanha de perto sabe que o futuro reserva muitas conquistas e estabilidade, algo raro no futebol brasileiro. A cada dia, o tricolor prova que é possível unir tradição, emoção e gestão responsável, mostrando que o Nordeste também pode ser protagonista no futebol nacional. O que falta agora é apenas o título relevante para coroar todo esse trabalho, e quando ele vier, será a recompensa de uma trajetória que une paixão, planejamento e dedicação. E seguindo o giro de notícias, não dá para não voltar a falar do caso Bruno Henrique, porque ele realmente escancarou um problema grave do futebol brasileiro. O que aconteceu com ele mostra que há uma diferença enorme entre clubes grandes e clubes menores na aplicação da justiça esportiva. O STJD, que deveria ser um órgão de referência, acabou mostrando que não tem força para punir quem tem poder ou influência. É um precedente terrível, porque jogadores agora sabem que podem se beneficiar sem medo, interferindo em resultados ou manipulando cartões amarelos, sem que nada aconteça. Isso prejudica a credibilidade de todo o sistema e coloca em risco a integridade das competições. E o mais preocupante é que houve provas claras, mensagens trocadas entre Bruno Henrique e familiares, registrando que ele se planejava para receber o terceiro cartão e até discutia valores para apostas. Mas ainda assim, nenhuma punição concreta foi aplicada. Isso abre portas para que situações semelhantes aconteçam com qualquer outro jogador, e, honestamente, coloca o futebol brasileiro em um cenário de total desorganização ética. Enquanto isso, o Bahia segue mostrando o caminho contrário. Aqui, gestão e planejamento andam juntos com resultados esportivos, e o clube prova que é possível crescer sem se endividar e sem criar polêmicas que desvalorizem a instituição. A SAF do Bahia, estruturado e transparente, é referência não apenas no Nordeste, mas em todo o país. Com investimentos sólidos, como o centro de treinamento de R$ 300 milhões previsto para 2027, e a prioridade em manter finanças equilibradas, o clube garante que o crescimento seja contínuo e sustentável. Isso é fundamental para qualquer equipe que queira competir de igual para igual com os grandes do futebol brasileiro. Diferente de muitas SAFs que prometem mundos e fundos e acabam apenas acumulando dívidas e problemas, o Bahia segue firme, pagando o que deve e planejando o futuro. A visão de longo prazo é clara: investir em infraestrutura, revelar talentos e consolidar a base, garantindo que os frutos do trabalho se reflitam tanto no campo quanto fora dele. E não podemos esquecer da história do clube, que sempre esteve marcada por momentos de superação e emoção. Lembrar do acesso conquistado em Pituá, em 2010, é essencial para entender a força da torcida tricolor.
Aquela festa, aqueles gols de Adriano Michael Jackson e do capitão Nem, são exemplos de como o Bahia consegue transformar momentos difíceis em conquistas históricas. E essa conexão entre torcida e clube é uma força que impulsiona a gestão responsável, porque sem o apoio da torcida, nada disso seria possível. A paixão do torcedor baiano, que lota estádios mesmo em divisões inferiores, é o que mantém o clube vivo, e a SAF garante que esse vínculo seja respeitado e potencializado. Falando em futuro, o Bahia tem um grande desafio pela frente: transformar a estrutura sólida da SAF em títulos de relevância. É isso que vai consolidar todo o trabalho feito e gerar o chamado lucro do torcedor, que não é financeiro, mas sim a emoção de ver o clube vencer. Até agora, o clube provou que é eficiente fora de campo, e agora precisa mostrar que pode ser dominante dentro dele. O planejamento estratégico está alinhado para que o tricolor consiga conquistar títulos importantes, e a receita crescente, aliada a uma gestão equilibrada, cria um cenário promissor para que isso aconteça nos próximos anos. A evolução da equipe e a valorização dos atletas, com investimentos conscientes, refletem exatamente essa preparação para grandes conquistas. Ao mesmo tempo, os problemas do futebol brasileiro ficam ainda mais evidentes quando se observa o comportamento de outros clubes e atletas. A falta de punição adequada para casos de manipulação, o descaso com o fair play financeiro e a maneira como alguns clubes administram suas receitas mostram que ainda há muito a ser feito. Entre recordes de arrecadação e dívidas que continuam crescendo, fica claro que gestão e ética nem sempre caminham juntas em todas as instituições. E é exatamente por isso que a SAF do Bahia se destaca. Enquanto outros seguem no improviso, o tricolor planeja, investe e cumpre suas obrigações, mostrando que é possível ter eficiência e competitividade ao mesmo tempo. Voltando à questão do fair play financeiro, é interessante notar que a partir de 2026, quando a regra passar a ser aplicada de forma mais rigorosa, muitos clubes vão enfrentar dificuldades para se manter competitivos. Gastar mais do que se arrecada não será mais uma opção, e aqueles que não se adaptarem correm risco de advertências, multas, perda de pontos e até rebaixamento. Isso muda completamente a lógica do futebol brasileiro, que até agora premiava o improviso e a irresponsabilidade financeira. O Bahia, que sempre planejou seus passos, está pronto para surfar nessa onda de mudanças e se fortalecer ainda mais. E é justamente nesse contraste que se percebe a importância da gestão séria e do investimento consciente. Enquanto casos como o de Bruno Henrique expõem falhas graves e abrem precedentes perigosos, o Bahia mostra que a construção de um clube sólido, com finanças equilibradas e torcida engajada, é o caminho mais seguro para conquistar resultados duradouros. Entre paixão, história e planejamento, o tricolor nordestino se consolida como um exemplo de como é possível crescer de maneira sustentável, preparar atletas, investir em infraestrutura e, ao mesmo tempo, manter a emoção viva em cada jogo, em cada vitória, e em cada momento histórico que o clube proporciona aos seus torcedores. O fair play financeiro, a solidez da SAF e a dedicação da torcida formam um tripé que sustenta o presente e projeta o futuro do Bahia. Enquanto o futebol brasileiro ainda precisa lidar com casos de impunidade e falta de credibilidade, o Bahia segue firme, mostrando que é possível unir responsabilidade administrativa e desempenho esportivo. Essa postura não apenas garante estabilidade, mas também cria condições para que o clube alcance títulos relevantes, fortaleça sua base de jovens atletas e consolide sua posição como referência nacional. A história do Bahia é marcada por emoção, superação e paixão, e o que se constrói hoje pavimenta o caminho para um futuro ainda mais promissor. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mercado da bola voltou a agitar os bastidores do futebol nordestino, e desta vez o foco é em uma possível transferência que tem movimentado torcedores e comentaristas. O craque do Fortaleza, Marinho, estaria prestes a vestir a camisa do Bahia. O atacante, conhecido por sua velocidade, dribles desconcertantes e faro de gol, tem sido peça fundamental na equipe cearense e já desperta interesse de clubes que buscam reforços de peso para suas campanhas. Fontes próximas ao jogador e à diretoria do Fortaleza indicam que conversas avançadas estariam acontecendo nos bastidores. Apesar de não haver anúncio oficial,
O nome de Marinho tem circulado com força nos corredores do futebol baiano, alimentando especulações sobre um possível acerto iminente. Alguns analistas apontam que a transferência faria sentido para o Bahia, que busca incrementar seu setor ofensivo com um atacante experiente, capaz de decidir partidas e também de servir de referência para jogadores mais jovens. Do lado de Fortaleza, a notícia não teria sido recebida com surpresa. Marinho, que vem se destacando pelo talento dentro de campo, já despertou olhares de outros clubes em temporadas passadas. Sua saída, caso se confirme, seria sentida pelos torcedores, mas também abriria espaço para novas oportunidades na equipe. No entanto, até que haja confirmação oficial, o burburinho segue crescendo entre torcedores nas redes sociais, debates em programas esportivos e conversas de bastidores. O que intriga muitos é o timing da negociação. Com o campeonato em andamento e o mercado de transferências sempre cheio de reviravoltas, a possível ida de Marinho ao Bahia poderia alterar o equilíbrio das equipes e trazer novas narrativas para a temporada. Enquanto alguns torcedores do Fortaleza já lamentam a possível perda, outros enxergam a chance de ver um de seus ídolos brilhar em outro clube nordestino, mantendo viva a rivalidade e a expectativa de encontros decisivos em campo. Por enquanto, resta acompanhar os rumores e aguardar movimentos concretos das diretorias. Entre boatos e especulações, uma coisa é certa: o nome de Marinho não sai da pauta, e qualquer anúncio oficial certamente vai gerar impacto imediato tanto no Ceará quanto na Bahia, reacendendo a discussão sobre o valor de jogadores que conseguem mudar a dinâmica de um jogo apenas com talento e experiência. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!